cada decisão, né? cada escolha, enfim, tudo que tem sido feito em Gravataí, nós temos visto aí a mão do Senhor e temos visto também a bênção dele indo adiante de nós. Prova eu que estava conversando antes com a Lenice e o Samuel, acerca até do culto domingo à noite, né? E bênção, olha, fiquei bem impactado aí, vai ser com certeza uma colheita bem grande. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: agora você tem que se preparar, irmão. As pessoas virão. Tem que se preparar, né? Até para mim vai ser mais fácil. Deixa eu começar a congregar em Gravataí domingo à noite. Você é membro aqui de Gravataí. Mas, glória a Deus, eu fico feliz e parabenizo vocês e creio que com certeza vocês vão conquistar muito mais. Amém? Vou fazer todo o possível, né? Não vou dizer impossível porque não comprometemos. Fazer todo o possível para comer um churrasquinho com vocês lá na quinta-feira, né? Na quinta-feira. E a gente pode passar mais tempo junto e bater papo. Amém? Amém? Mas, irmãos, eu me sinto constrangido até de estar aqui pregando, né? Eu sempre digo isso aqui. Esse púlpito aqui é púlpito de mestre, né? Começando pela beleza do púlpito aqui, ó. Meio familiar para mim, mas já vi esse cara em algum lugar. Mas púlpito de mestre, aqui passa Samuel Batista, aqui passa a Lenice, missionária do Mato Grosso, aqui não sei nem como me portar direito aqui. Mas eu quero compartilhar uma palavra bem tranquila, bem simples, algo que Deus quer ministrar aos nossos corações e trazer bastante edificação. E eu creio que com certeza será para alguns também uma resposta dos céus. Amém? Amém. E para isso eu pediria que você abrisse lá no livro de Salmos, capítulo 24. Para alguns é bem fácil abrir, é só você colocar a Bíblia em pé e abrir ela no meio, vai cair no livro de Salmos, praticamente, né? Desde que a sua Bíblia não tenha cantor cristão ou concordância bíblica, daí já não cai no meio. Mas o livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esse texto começa falando acerca da grandeza de Deus e como é difícil, às vezes eu percebo como é difícil para nós, seres humanos ou terráqueos, enfim, para mensurarmos ou até mesmo tentar imaginar a grandeza de Deus. Eu lembro que certa vez eu estava indo para o Uruguai, lá em Paysandu. O Thiago conhece, o Regis também já esteve lá, a Célia esteve, né? Samuel, bom, enfim, a Denise, a Denise viajou comigo, inclusive. De Ribeira, né, da fronteira de Livramento, Brasil, até a cidade de Paysandu são 350 quilômetros, no meio do caminho passa em Taquarembó, Paysandu dá mais ou menos, acho que uns 280 quilômetros, estou arredondando aqui, uns 200 quilômetros. E é uma viagem que você não vê nada, só vê campo e terra, terras, e campo. Uma vez nós estávamos viajando e eu estava cansado, então a gente trocou, passei o volante para o irmão dirigir, e eu fiquei olhando para o vidro do carro, aquela imensidão de terra, assim, não acabava mais, era muita terra. E eu fiquei pensando, quem será o dono dessas terras, né?
porque é tanta terra. E para quem já viajou de avião, que viaja sobre o oceano, ou que tenha viajado em um navio, seja grande ou pequeno, eu e o Samuel viajamos num pequeno porte de Buenos Aires para o Uruguai também. E é engraçado que você só contempla a linha do horizonte. Ou se você está de avião voando sobre o oceano, você passa então a acreditar realmente que 70%, eu acho, do planeta é constituído por água. E aí você lê um texto como esse e você fica pensando assim, puxa, ao Senhor pertence todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, ou tudo que nela há. Aí nós passamos a imaginar o tamanho, ou tentamos projetar a grandeza de Deus. A palavra de Deus fala que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento obra do seu poder. Então quando você olha para o céu, por mais que tentamos imaginar o tamanho de Deus, é muito difícil. É muito difícil. Mas deveria ser mais simples para nós imaginarmos quem é Ele, então, para nós. Quem é Deus para nós? Quem é esse Pai maravilhoso, essa grandeza tão grande, que nos propõe um nível de relacionamento tão próximo dele, nos propõe um nível de relacionamento tão aproximado, tão junto dele. E aí a palavra de Deus diz aqui que existe uma classe de pessoas que vai se aproximar de Deus e vai ter intimidade com Deus, terá um relacionamento com Deus muito profundo. Irmãos, eu acho que Deus, Ele com certeza Ele quer se tornar conhecido a todos, mas eu não creio que todos serão realmente íntimos de Deus. Eu não creio que todas as pessoas realmente terão um grau de relacionamento com Deus aprofundado. E nós podemos pensar em um grupo de pessoas que terão esse relacionamento mais próximo com Deus e as características deles, e não são grandes características, né? Mas duas são importantes, duas são fundamentais, que é ter mãos limpas e coração puro. Então existe uma classe de pessoas que contemplará ou terá esse nível de relacionamento, e é um nível de relacionamento face a face, é um nível de relacionamento muito próximo, é um nível de relacionamento muito estreito, muito junto. E quando se fala de mãos limpas e coração puro, está sendo, na verdade, a resposta de um questionamento, onde diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Primeiro nós precisamos entender o que era o monte. O monte não é, basicamente, né, isso na visão dos hebreus, a visão dos filhos de Deus, a visão de Israel, não é a mesma ideia que nós temos hoje, principalmente os pentecostais, né, de subir ao monte e xaracandear e ver as folhas, né, em brasa acendendo. Isso tudo é uma bênção, isso tudo acontece. Mas a visão do monte aqui, contextualizada neste texto, significava duas coisas. O monte, para os filhos de Deus, significava duas coisas. Primeiro, o monte significava segurança. Então, quando se colocavam os vigias para proteger, para observar ao longe a invasão ou a aproximação do inimigo, eles ficavam ou nas torres de vigia sobre os muros, ou eles ficavam nos lugares mais altos, ou no cume dos montes, onde a visão era mais abrangente, a ponto de saber, obviamente, se houvesse qualquer estratégia ou qualquer invasão ou qualquer tipo de perigo.
Mas o monte também representava um lugar de adoração. Representava segurança, como diz lá no livro de Salmos, né? Na memória, um clássico, os quadros das casas dos crentes. Leva meus olhos para os montes, isso? Não? O que diz? Oi? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo tem a ver com os lugares altos. O esconderijo do Altíssimo significa os lugares de segurança. Por isso que aí vem essa parte. Né? O outro texto, leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Tendo uma ideia de segurança. Mas também o monte tem a ver com adoração. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, o que aconteceu? Eles estavam lá naquela conversa, Jesus falando sobre a questão da água, depois Jesus revelou acerca da condição em que ela estava, aí ela disse, veja que esse profeta e tal. Aí ela faz uma colocação interessante para Jesus. Ela diz o seguinte, os nossos pais nos ensinaram que no monte era, né, o monte da adoração, e tu vem dizer que é em Jerusalém. Quer dizer, ela já estava acostumada com aquele rito de que o monte era o lugar da adoração, e era justamente isso que ela ensinava. Então o monte era um lugar tanto da segurança como da adoração, porque esses dois pontos remetem ao relacionamento, seja ele como cuidado, seja ele como devoção, mas das duas formas nós estamos falando de uma proximidade com Deus. Nós estamos falando de algo mais próximo com Deus. Então quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá? Quem terá esse relacionamento mais próximo de Deus? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Quando se fala de mãos, nós estamos falando de coisas externas. As mãos, né, elas estão no lado externo do corpo, não é isso? Sim ou não? Mas o coração é interno. Quando nós falamos de mãos, nós estamos falando de coisas externas. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando de coisas internas. Quando nós falamos de mãos, nós estamos falando de obras. Quando nós falamos de coração, nós estamos tratando de motivações. Então, em outras palavras, para que haja para que essa classe de pessoas, esse grupo, ou como é relatado aqui na palavra de Deus, essa geração de pessoas possa ter esse relacionamento mais próximo de Deus, elas precisam estar afinadas, tanto com obras santas, também com motivações que sejam puras. E quando nós falamos de mãos, ou de como nós estamos tratando como sendo obras, é fácil avaliar. O homem tem a capacidade de avaliar as obras. O homem tem como avaliar as mãos de uma pessoa. Mas os homens não têm como avaliar as motivações. O homem não tem como perscrutar, não tem como mergulhar no coração do próprio homem. Isso só Deus pode fazer. A palavra de Deus diz que Deus é o único que tem o poder de esquadrinhar, ou seja, de minuciar, de ir lá desde as pequenas coisas, no coração e na mente do ser humano. E por que a Bíblia fala isso, que Deus tem esse poder? Porque Deus, Ele colocou isso, porque Deus, Ele permaneceu em atividade com essa característica de esquadrinhar a mente e o coração do ser humano. Porque Deus é xereta? Porque Deus quer ficar toda hora bisbilhotando as coisas? Não, irmãos. Nada a ver. É porque, na verdade, a forma que Deus também estabeleceu para que o ser humano tenha temor a Ele é justamente essa. Uma das maneiras de Deus despertar o temor no ser humano é o ser humano sabendo que Deus é onisciente. Olha que engraçado. Veja só. Quando você faz algo com as suas mãos, vamos imaginar aqui, vai ter agora
esse passadia, né? Vamos imaginar o pastor Samuel vai levar uma sobremesa, né? Ou no almoço agora. Nem sei se o Samuel sabe fazer doce. Né? Oi? Um doce, uma sobremesa. Postre. Imagina, ele vai levar uma sobremesa, ele vai levar um doce, e é fácil avaliar esse doce. Você vai comer e você vai dizer, ai, que saboroso, que delícia, que fantástico, que coisa mais boa, enfim, tudo bem. Mas como saberemos o que verdadeiramente passa na cabeça de uma pessoa em relação à avaliação, por exemplo, dessa mesma situação? Não tem como. Eu não sei se já aconteceu com você, acredito que isso só aconteceu comigo, só, com certeza. De você estar conversando com uma pessoa e você não aguenta mais estar ouvindo aquela pessoa. E lá na tua cabeça, tu está pensando assim, cara, termina logo esse assunto que eu estou louco de sair daqui. É óbvio que você não falaria um negócio desses, mas está passando na tua cabeça. É verdade? Ou como já aconteceu, né? De não ser talvez o doce mais saboroso do mundo. E você está lá pensando assim, puxa vida, se o irmão ou a irmã soubesse que esse doce nem é dos melhores que eu gosto, nem teria feito. Mas por honra eu vou continuar comendo. Isso está passando na sua cabeça, mas você não fala. Mas essas coisas Deus sabe. Então as coisas que as pessoas podem não saber e não ter como te avaliar, elas podem ser importantes, mas existem também outras coisas mais importantes, que são aquelas ocultas que estão dentro de nós, que fazem parte das motivações. Quantas coisas nós falamos com algumas pessoas, ou até mesmo ajudamos alguém com uma motivação que não é exatamente aquela. Você está lá ajudando a carregar as caixas, mas você não vai dizer para a pessoa, eu estou te ajudando a carregar essas caixas, para que lá no final você não esqueça de mim e faça um cartaz comigo, com o pastor, né? Você não vai dizer uma coisa dessas. Mas lá dentro do teu coração está falando isso, porque são motivações. Então se por um lado nós temos as mãos que podem ser e devem ser limpas, nós não podemos esquecer que o equilíbrio dessas coisas também é um coração puro. E Deus avaliará as duas da mesma forma. Então não basta apenas oferecermos boas obras, embora elas sejam importantes. São tão importantes que o próprio Jesus falou e orientou os seus discípulos assim, olha, façamos as obras, né, enquanto é dia, porque a noite vem onde não se pode mais trabalhar. E se não fosse importante, não estaria escrito na Bíblia que a fé sem obras é inoperante, é morta. As obras são importantes, mas a motivação, o coração é tão importante quanto. Ou seja, se eu estou prestando algo, um serviço para o Senhor, e esse serviço eu estou fazendo com muito grado, com muita alegria e com as mãos limpas, na mesma proporção o meu coração tem que acompanhar, sendo ele puro e íntegro nas suas motivações. Então é o equilíbrio dessas coisas, né, que vai nos aproximando mais de Deus. Então, quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que oferecem obras santas e aqueles também que têm motivações que alegram o coração de Deus. Esses vão subir o monte. Amém? Agora, são questões importantíssimas e que muitas vezes nós mesmos não avaliamos. Veja só o que diz lá em Tito, o livro de Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Veja que aqui
Paulo está falando, está fazendo um paralelo das obras com motivações. Está fazendo um paralelo das coisas feitas com as mãos com a resposta do coração. Ou seja, se eles poderia passar até pela cabeça deles a questão de ter uma consciência pura, embora não fosse assim. Porque, na verdade, eles queriam mais trabalhar ou mais investir na questão das obras do que verdadeiramente na questão das motivações. Irmãos, existe um nível em Deus que é muito mais profundo do que aquilo que nós oferecemos a Ele. Existe um nível de relacionamento em Deus que é muito maior do que simplesmente sacrifícios. Existe um nível em Deus que é o nível de entrega. E só entrega aquele que já destinou o seu coração. O coração como centro das motivações. O coração como o nosso ser. A Bíblia diz que se tem alguma coisa que nós devemos guardar, é o coração, porque nele, o que ocorre nele? As fontes da vida. As fontes da vida. Por que as fontes da vida? Porque, na verdade, as decisões e as escolhas que nós fazemos na vida estão relacionadas com as nossas motivações. As nossas escolhas estão diretamente ligadas com as nossas motivações. Com aquilo que nós anelamos, aquilo que nós desejamos, com as nossas ambições, com os nossos desejos. Por isso que eu creio que Deus respeita os desejos do nosso coração, mas leia o contexto. Vamos avaliar todo o contexto. Deus respeita os desejos do coração de quem? Daqueles que andam na verdade, daqueles que fazem o bem, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que entregam o caminho ao Senhor e daqueles que descansam nele. É óbvio que Deus respeita o desejo do coração de uma pessoa assim. Por quê? Porque é um coração onde as motivações não são egoístas. Me dói um pouco ouvir quando as pessoas dizem, né? Mas Deus respeita os desejos do meu coração. Mas lá no fundo as motivações são totalmente contrárias à vontade de Deus. São motivações humanistas, são motivações voltadas para si, para o próprio homem. Deus não respeita isso. E Deus não tem obrigação nenhuma de respeitar isso. Agora, aquelas motivações que procedem de um coração puro, Deus não só respeita, como também Ele quer proximidade. E a gente se engana muito, né? A gente acha, a gente pensa que Deus quer grandes coisas de nós. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Deus não quer grandes coisas de nós. Deus não é um Deus que como é que eu vou explicar? Vamos tentar criar qualificar isso, né? Ou expressar de uma forma mais simples. Deus ele não nos criou esperando grandes coisas de nós. Muito pelo contrário, as coisas que Deus espera de nós até são coisas simples. A nossa entrega, o nosso tudo, não são grandes coisas. Você já parou para analisar que quando a gente fala de coisas de Deus, a gente sempre espera coisas grandes. Então, que nem agora um testemunho, né? Mas quando a gente ouve questão de testemunhos, a gente está tão, né, viciado em coisas grandes, e a gente espera que o irmão vai vir testemunhar e dizer, não, irmãos, minha mulher era estéril e ela deu à luz numa tacada só 8 filhos. Mas é uma coisa muito simples, mas a gente já fica pensando assim, é um testemunho, Deus pode. Era tão simplesinho esse testemunho, né? Porque a gente condicionou como Deus esperando, Deus fazendo, Deus também exigindo de nós coisas grandes.
E não é por aí. Na verdade, as coisas em Deus, elas começam das pequenas. Por isso que ele diz, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Irmãos, se nós não prestarmos atenção nas pequenas coisas, dificilmente nós subiremos ao monte do Senhor. Dificilmente subiremos ao monte do Senhor. Por quê, pastor? Por uma questão muito simples. As coisas que mais têm paralisado as pessoas não são as grandes, são as pequenas. Você vê a pessoa dizer assim, irmão, ó, você vigia, você vai trabalhar num banco, você é gerente de um banco, você vai ter a chave do cofre do banco, você vai ter a senha de acesso do banco, você vai ter autoridade sobre as seguranças do banco. Então, irmão, pelo amor de Deus, vigia, não vai assaltar o banco, irmão. Irmão, misericórdia, que isso e tal. Lógico, não passa pela cabeça dele que ele vai fazer uma coisa grande, uma coisa absurda como essa. Mas talvez, no erro do fechamento de caixa, e está falando aqui um ex-bancário, hein? No erro do fechamento de caixa, onde sobrou lá no final do dia R$ 5,50, ele olha e diz assim, deu quebradinha, não dá nada. Afinal de contas, os banqueiros são bilionários, que diferença vai fazer R$ 5,50 para os banqueiros? Nenhuma. Pega e vai para o bolso. Irmãos, o assaltar de um banco pode levar uma pessoa para o inferno tanto quanto R$ 5,50. Você vê que as pequenas coisas paralisam as pessoas. Paralisam as pessoas por meio de um coração que está motivado por coisas erradas. Ou até mesmo por mãos que se submetem a se sujar por poucas coisas. E não é na performance que nós vemos se está limpo ou não. Porque nem toda água clara é limpa. Nem toda água transparente é limpa. Assim como nem toda roupa lavada está limpa. A Bíblia fala sobre as roupas alvas. As roupas estão assim, ó, elas estão reluzindo de tão brancas que são, de tão puras. Nós temos que cuidar com os detalhes, irmãos. Os detalhes, veja que coisa interessante isso. Eu vou dar um exemplo para que você entenda ainda mais. Talvez um dos carros mais caros do mundo seja um Lamborghini. Vamos botar aí. Os irmãos sabem o que eu estou falando e nem todas as irmãs sabem. Então vamos botar aí. Um Lamborghini. Carro de mais de R$1 milhão. Um carro que tem aí a média de 600 cavalos de potência. É tanto cavalo que eu não sei onde arruma tanto pasto para você manter esse carro. Mas 600 cavalos de potência, um carro que vai a mais de 300 km por hora. Mas que, por um percalço de destino, sei lá, um prego no pneu pode parar esse carro. Um prego, irmãos. Dá para acreditar? 600 cavalos de potência param numa rodovia por causa de um prego. 1 milhão e tantos mil reais parados na rodovia por causa de um prego. E para ironia do destino pode passar um Chevette de R$2 mil por ele. As pequenas coisas. Eu me lembro de uma propaganda antiga que dizia, e a propaganda de pneus, potência não é tudo se não tiver controle, E na verdade, nós cristãos, nós hipervalorizamos a potência. Nós hipervalorizamos a performance. Nós achamos que nós, andando a mais
mais de 300 km/h para Deus, e isso aí é o que alegra Ele. Nós achamos que tendo uma potência estratosférica nas mãos dele para estar fazendo a obra, enfim, é o que alegra Deus. Isso não é verdade. Porque, na verdade, o que alegra Deus é um coração puro, são mãos limpas. E esse tipo de pessoa é uma pessoa detalhista. É uma pessoa que não vai deixar um prego passar na frente do carro dele, representando o seu chamado, o seu ministério, como você quiser paralelizar. É cuidar as pequenas coisas. Cuidar as pequenas coisas. Irmãos, é engraçado quando a gente ouve relatos de pessoas que faziam coisas impressionantes no ministério a serviço de Deus. E às vezes, por causa de uma palavra que eu ouvi mal interpretada, chutou o balde. Quando a gente ouve a história de Elias, para mim, Elias é um dos meus heróis bíblicos, né? Eu tenho meus heróis bíblicos. Elias é um dos meus heróis bíblicos. Eu gosto de Elias porque Elias ele é uma tipologia no Antigo Testamento do próprio Jesus, na condição profética. Aí você vê um cara que fez coisas sobrenaturais, fez coisas impressionantes, fez coisas assim que acho que nem um olho hoje na nossa geração contemplou. Um cara fazer descer fogo do céu, fazer com que a água ainda lavasse, né, o altar, eu digo que o fogo lavasse o altar, né, limpasse o altar como línguas de fogo, consumisse tudo. E por causa de uma conversa que ele nem ouviu, não foi Jezabel que falou para ele, levaram a notícia que Jezabel queria matar ele. Imagina, né, irmãos? Alguém foi lá e disse para ele que a mulher queria matar ele. Lógico que, né, a ameaça para a mulher você tem que respeitar, né? Eu falo isso que a minha não está. Mas ele acreditou. Ele vestiu aquela situação. E dos lugares mais altos em que ele estava na presença de Deus, ele desceu para dentro de uma caverna. Por que não falar de Jonas? Recebeu uma missão maravilhosa do próprio Deus. Se intimidou por bobagens, por avaliar o seu potencial, por olhar para ele mesmo. Irmão, se nós olharmos para nós mesmos, a gente não faz nada para Deus. As regiões portuárias para pegar um navio e fugir. Eu penso, irmãos, que subir o monte não é tão difícil ou tão complicado quanto permanecer no monte na presença do Senhor. E nós precisamos adestrar a nossa vida com essa busca dessas mãos limpas de obras santas que alegram o Senhor. E também em relação às nossas motivações com um coração puro. É dessa classe de pessoas, dessa geração, essa geração que verá a face do Deus de Jacó. Essa relação que terá experiência com o seu Deus, o seu Criador, o seu Pai. Amém? E nessa noite eu quero instigar isso no nosso coração, instigar isso na nossa vida, instigar isso em nós, oferecer para Deus, não um desempenho, não uma performance maravilhosa, mas oferecer para Deus mãos limpas e coração limpo. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria que você, nesse momento, pudesse colocar a sua vida na presença do Senhor. Talvez, irmãos, você tenha
ou esteja pensando que Deus espera de você grandes coisas. Na verdade, Deus não estava esperando que... imagino que Deus não... A realização de Deus não era que Elias descesse fogo do céu, né? A realização de Deus era ver Elias justamente posicionado dentro do propósito que ele havia para ele, havia para o próprio Elias, assim como é para cada um de nós, assim como é para as nossas vidas. Então eu gostaria nessa hora que, se você pode, se você quer, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar. Vamos orar juntos, vamos colocar isso na presença de Deus. Mas eu venho assim com o coração rendido e dizendo: Senhor, eu quero que esse coração tenha motivações puras. Eu quero que esse meu coração seja um coração ligado contigo. Eu quero que as minhas mãos façam obras santas em tua presença. Senhor, o meu desejo não é realizar grandes coisas sobre a face da terra. Se isso acontecer, mesmo assim eu quero glorificar a Ti. Mas o meu desejo, Senhor, é que eu possa estar subindo cada vez mais próximo da Tua presença. Eu quero estar no Teu monte. Eu quero estar nos lugares altos. Eu quero estar contemplando. Eu quero fazer parte dessa geração. Uma geração que verá, que desfrutará, que terá esse benefício de estar diante da face do Deus de Jacó. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor.